Oi, pessoal! Já estamos aqui nos preparando para começar, faltam só alguns segundos. Então, vou aguardar o pessoal ir chegando. O tema de hoje é amor romântico. Nós recebemos muitas mensagens, muitos depoimentos. Então, eu quero agradecer a todos que contribuíram com o programa de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai começar. A Gisele vai falar agora e a gente já vai começar o programa. Olá, minha gente, uma ótima tarde para você. Começando ao vivo para todo o Brasil, mais uma edição do nosso Bate-Papo Novo Tempo. É sempre uma alegria ter a sua companhia, a sua participação por aqui. São 3 horas e 58 minutos e estamos começando o nosso programa um pouquinho adiantado. Afinal, o assunto de hoje está muito interessante, né, Natasha? É isso mesmo, o assunto de hoje. Boa tarde, Gisele, boa tarde, ouvintes, boa tarde, pessoal do Facebook. O assunto de hoje teve bastante repercussão, né, Gisele? Nós recebemos muitas histórias, recebemos muitas perguntas e a gente fica muito feliz com isso, porque o programa tem que ter a cara de vocês, né? É verdade. Então é muito importante a participação de vocês. A gente está começando agora o programa, então eu vou pedir para o pessoal que está no Facebook, tanto no meu quanto da rádio, clica no botão, clica no botão compartilhe. Compartilhe a mensagem do dia de hoje, porque eu tenho certeza que é uma mensagem que vai poder ajudar muitas pessoas. É verdade. O assunto de hoje é amor romântico. Quando a gente ouve, a gente começa a imaginar algumas coisas. O que seria esse amor romântico, não é? Se você também tem essa dúvida, se liga aqui no programa, a Natasha vai tirar. E tem muito assunto, Natasha. Tem muito assunto hoje. Impressionada com as perguntas dos ouvintes, das situações que eles vivem. Pode ser que muita gente se identifique com a situação de hoje, né? E assim, gente, olha, eu recebi muitas mensagens mesmo. E nós pegamos alguns depoimentos e vamos colocar no programa de hoje. Eu fui selecionando, Gisele, aqueles que eram semelhantes. E eu não posso prometer que eu vou dar um retorno pessoal para cada um de vocês. Mas com esses casos que nós trouxemos, eu acho que resume bem a maioria das experiências que foram compartilhadas conosco. E para ajudar, então, essas famílias também, a gente pode dar um presente, né? A gente pode dar um presente que tem tudo a ver com o tema de hoje, porque tem tudo a ver com família, revista Entre Família. Só mandar o WhatsApp para cá com o seu contato e você recebe gratuitamente a revista. Inclusive, nessa revista tem uma reportagem. O amor acabou. E agora? Gente, tem tudo a ver com o tema de hoje, tá? Dicas essenciais para o amor voltar ao seu lar. Isso, né? Imperdível essa revista também, assim como o assunto de hoje. Você pode entrar em contato aqui no nosso WhatsApp, solicitar a sua agora. Anote aí, o 99820 7343. Para você que está no Facebook e quem sabe não conseguiu anotar, você pode deixar nos comentários aí, eu quero a revista Entre Família, que tive contato com vocês, tá bom? Tanto pelo Rádio Novo Tempo Nova Venécia, quanto por Natasha Fiel. Isso aí, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai dando o retorno para vocês na medida do possível. Vamos começar o nosso assunto de hoje? Vamos lá, Gisele. Então, de onde é que vem essa ideia do amor romântico? Então, de onde vem esse conceito, né? Essa ideia de amor romântico? Gente, a história do amor romântico é uma história longa e eu não vou contar aqui porque a gente não tem tempo. Então, eu vou pegar a parte mais recente da história. Gisele, olha que curioso. O casamento, durante muitos e muitos e muitos anos, ele foi um acordo comercial. Então, o casamento com amor, ele é algo muito recente, ele é algo do século XX, o casamento com amor. E quando nós estudamos a história do amor romântico, a gente até vê passagens de filósofos dizendo assim, que o casamento é um assunto muito importante para ter amor no meio. Sim. Não é? Então, assim, o amor e casamento eram duas coisas completamente diferentes. Então, o casamento era um acordo comercial.
No século XX, começou a acontecer o casamento com amor. E surge aí todo um movimento cultural que cria esse conceito de amor romântico. O amor romântico ele está muito ligado a expectativas, ele está muito ligado a conceitos que não são reais, são promessas sedutoras, mas não são promessas reais. Então, por isso que ele traz muita frustração, porque ele cria uma expectativa enorme, nós vamos falar de cada ponto desse, mas ele cria uma expectativa enorme, e aí na vida real, quando a gente se depara com a vida real, a gente precisa lidar com muitas frustrações. Decepciona aí, porque o amor romântico não é nada daquilo que imaginou. Né? Não é nada daquilo que foi contado para nós. Então, na divulgação até do programa de hoje, a gente usou a figura do príncipe e da princesa, né? Até a figura da Cinderela. Então, o amor romântico ele tem muito a ver com esses contos de fada, da Cinderela, da Rapunzel, né? Do príncipe encantado, isso aí. E da Megera, que é a vilã, que é sempre uma madrasta, né? Ou alguém... Uma amiga invejosa, sabe? Mas a gente vai analisar bem aqui hoje como que esses contos de fadas nos influenciaram negativamente. Como é que a gente pode lidar com tudo isso? A gente tava a próxima pergunta aqui até sobre isso, sobre as histórias infantis e românticas. Elas são tão lindas, elas realmente emocionam, né? Cria uma expectativa mesmo, mas como tudo isso pode prejudicar as relações? Então, gente, vamos pegar uma história Cinderela, por exemplo. Quem era Cinderela? Cinderela era uma moça frágil, indefesa, que vivia isolada pela madrasta, ela era humilhada pelas irmãs. Então, a Cinderela é sempre apontada para nós como uma figura feminina que não tem forças e que ela precisa do príncipe para salvá-la. Então, ela só vai ser feliz depois que o príncipe libertá-la. E aí tem toda a história do sapatinho de cristal, que o príncipe perde a Cinderela, né? E fica o sapatinho para trás. Então, o que é esse sapatinho? O que simboliza esse sapatinho? Esse sapatinho é todo o critério necessário para ser uma boa esposa. Tem que caber no sapatinho do príncipe. E aí a gente tem 3 figuras centrais na história da Cinderela, que é a Cinderela, que é uma vítima, o príncipe, que é o herói, que vai salvá-la, e a madrasta, que é uma vilã. Então, a primeira característica do amor romântico é de que nós precisamos nos casar para ser felizes. Nós precisamos ter alguém para ser feliz. Não é possível ser feliz sem um grande amor. Isso é um mito. Essa é a primeira crença limitante que nós aprendemos com o amor romântico. Isso é muito feminino. Então, o feminino tem muito disso. O feminino sofre pela ausência. Né? Então, esse é um dos primeiros mitos do amor romântico. O outro mito que aparece é o seguinte, lá na história da Cinderela, como que termina a história? Você lembra, Gisele? Ela encaixa lá o sapatinho e eles vivem felizes para sempre. Isso aí, eles se beijam e vivem felizes para sempre. E o que é o casamento na vida real? Casamento na vida real é o seguinte, tudo que o seu parceiro ou a sua parceira, tudo que o cônjuge tem de ruim, vai ficar muito pior. Porque você vai conviver com aquilo todos os dias, é completamente diferente do namoro. Namoro você convive de vez em quando, mas no casamento não. Então não existe o felizes para sempre. Casamento é um relacionamento e isso implica conflito, confusão, diferenças. E é a nossa melhor oportunidade de crescimento, porque no casamento, para ele dar certo, a gente tem que aprender as diferenças, conviver com as diferenças, tem que respeitar o outro. Saber ouvir. Saber ouvir, né? Então, assim, o segundo mito do amor romântico é esse. Pronto, casou, agora você pode ser feliz. Então, isso também é uma mentira. E aí vem aquela célebre frase que a gente escuta, que é a seguinte, agora nós dois somos um. Essa frase pressupõe que a gente precisa do outro para nos completar.
Na prática, isso não é real. Nós não precisamos do outro para nos completar. Nós somos completos já. Nós precisamos do outro para dar e receber amor. Nós precisamos das pessoas para isso. Mas a gente não precisa do outro para se completar. O que acontece quando eu acredito nessa crença? Eu acredito que o outro vai satisfazer todas as minhas necessidades. Agora que eu já casei, agora que eu tenho um namorado, agora que eu tenho um parceiro, todas as minhas necessidades vão ser satisfeitas. E isso não é real. Isso é uma mentira, né? E aí, essa história de nós dois somos um, é muito natural o casal, ele anular aquilo que ele gostava de fazer sozinho. E essa parte individual da nossa vida, ela é muito importante. Então, o casal, ele vai ter atividades individuais e vão ter atividades do casal, não é? Então, é preciso ainda preservar essas atividades individuais depois que se casa. O que são essas atividades individuais? Um esporte, um trabalho solidário que só uma das partes faz, um hobby que só uma das partes faz, entendeu? Ou somos se encaixa então nas decisões, então pode ser decisões da família. Sim, o casal precisa ter sonhos comuns, não é? Importante, sonhos financeiros de conquista, não é? Filhos. Isso faz parte da área comum do casal. Mas ambas as partes também pode ter sua individualidade. Então, o fato de uma das partes fazer um programa que o outro não faz parte, então vamos supor, uma das partes gosta de andar de bicicleta, gosta de fazer esporte de bicicleta, e a outra parte não gosta. Aí essa parte vai parar de andar de bicicleta porque a outra parte não vai junto? Não existe isso. E a gente acaba acreditando que só é gostoso quando o outro está comigo. Se o outro não está comigo, não é bom. E isso é ruim também porque vai impedir o outro de continuar suas atividades, pode fazer com que o relacionamento crie algum conflito ali. Sim. Você não me deixa fazer minhas coisas, então me deixa quieto também, né? Sim, exatamente. Aliás, nos meus estudos, eu me deparei com uma pergunta que eu achei excelente, que é a seguinte: como manter o desejo por aquilo que você já possui? Porque o casamento é isso, você já possui o outro. Então, como manter o desejo por aquilo que você já possui? Então, essa parte individual da vida de cada um, ela é muito interessante. Ela é saudável para a vida do casal. Então, essa é uma outra característica. E a maior mentira de todas, e talvez a mais polêmica, está ligada ao sexo. Tudo que está ligado ao sexo é polêmico e é tabu, porque a gente fala muito pouco de sexo. Mas o mito que está relacionado ao amor romântico é que, já que eu tenho um cônjuge, então agora nem eu, nem o meu cônjuge, nenhum de nós vai ter desejo sexual por outra pessoa. O desejo sexual, ele é um instinto. Ele é algo que faz parte da nossa essência, da nossa natureza. Então, é muito natural que a pessoa, mesmo se casando, tendo uma vida sexual saudável com o cônjuge, ela também sinta desejo sexual por outras pessoas. Não significa que deva ceder. Não significa que ela vai ceder, exatamente. Porque nós temos vários impulsos. Então, impulsos de diversas áreas, mas com relação ao amor romântico, essa relação com o sexo, ela é muito tabu. Então, a gente acha assim, se a outra parte, se o meu cônjuge, ele tem desejo sexual por uma outra mulher, estou dando o meu exemplo aqui, então ele não me ama mais. Não é verdade. Amor é amor. Sexo é sexo. Amor com sexo é muito gostoso, mas pode acontecer separado, pode acontecer amor sem sexo. Então, é importante a gente entender isso, porque nós vamos também nos deparar com muitos relacionamentos onde só há amor e não há sexo. E aí o ouvinte que não entender pode criar na mente aí, então eu posso ter outros parceiros ou parceiras. Não é isso que estamos dizendo. Não é isso. Então, se você tem muitos parceiros sexuais, isso é promiscuidade. Isso é outro assunto.
não é? A gente até vai falar dele aqui. A gente até já falou um pouco, já falamos de pornografia, né? Que é um tema que o pessoal tá pedindo pra gente falar de novo, a gente vai falar. Então, o desejo sexual, ele é algo instintivo. Está lá no nosso hipotálamo, que é uma glândula que tem aqui atrás da nossa mente, da nossa cabeça, na mente não, na cabeça. O hipotálamo, o sistema límbico. Então, é natural sentir desejo sexual por outra pessoa, mesmo tendo um casamento feliz. Não significa que eu não ame o meu cônjuge. E não significa que eu tenha que ceder ao desejo sexual. Não significa isso. Muito bem. Não é? Vamos dando sequência aqui então. São 4 horas e 13 minutos. Se você tiver alguma dúvida em relação ao assunto de hoje, queira compartilhar aqui alguma situação também, conta pra gente, não precisa se identificar não, tá bem? Isso. Eu queria pedir, Gisele, pro pessoal do Facebook se manifestar para saber se vocês estão ouvindo bem, se tá tudo certo aí. Porque é importante esse feedback de vocês. Então, pode curtir, coraçõezinhos, mandar perguntas. O pessoal que está no Facebook, me dê esse feedback, porque às vezes a conexão fica ruim e eu não percebo que a conexão cai. Então, é importante vocês darem esse feedback para mim aqui, tá bom? Muito bem, Natasha. Chegou uma pergunta aqui de um ouvinte. Ela diz assim, ó, não me identifique, por favor, porque sou casada, mas não amo meu marido e não consigo esquecer um amor do passado. Eu quero me livrar deste sentimento. Obrigada. Que situação, hein, Natália? É uma situação muito difícil. Essa ouvinte, ela tá vivendo o amor platônico. Ela tá presa lá no passado. Provavelmente, é tão difícil, gente, falar assim, com tão poucas palavras do ouvinte, mas a gente vai trabalhando com a informação que o ouvinte dá. O que é natural acontecer aí? Ela viveu um amor lá no passado. Só que esse amor está lá no passado. Hoje ela é outra mulher. E este homem, ela também é outro homem. Ele também é outro homem. Então, provavelmente, se eles se encontrarem novamente, ela não vai viver aquele amor que ela viveu lá atrás. Não tem como dar sequência àquela história. Não tem como dar sequência àquela história. A sugestão que eu dou para essa ouvinte, já que ela já está casada e decidiu continuar casada, é que ela procure desenvolver o amor pelo marido. O que não desperta o amor nela por ele? Né? Isso, ela pode tentar desenvolver esse amor pelo marido. E provavelmente ela tá, na cabeça dela, ela tá vivendo aquele amor do príncipe. E ela tá com dificuldade em lidar com o real. E aí na mente dela, ela tá pensando tanto no príncipe, no amor ideal, que ela não consegue perceber as coisas boas que o marido dela tem. Então ela tá deixando de viver o presente para viver o passado. Quando nós vivemos o passado, nós vivemos a depressão. Nossa. Então, o que é a depressão? A depressão é viver o passado. Ela está presa lá atrás. Então, a sugestão que eu dou para essa ouvinte, e eu sempre falo que o casamento, ele para terminar, tem que esgotar todas as possibilidades possíveis. O casal precisa tentar todas as possibilidades possíveis antes de terminar um casamento, porque um divórcio é algo muito marcante. Então, Gisele, para essa ouvinte, é isso que eu digo, tente ver o seu marido de uma maneira diferente, porque alguma coisa aconteceu para ela querer casar com ele. Alguma coisa ele tinha de agradável para querer casar com ele. E muitas vezes ela cria tanta expectativa, talvez ela está comparando esse com o outro, não é? E aí essa expectativa leva à frustração. Porque, gente, o outro nunca vai ser do jeito que a gente quer. Natasha, o que eu faço com os defeitos do meu marido? O que eu faço com os defeitos da minha mulher? Só tem uma saída, gente. Aceita. Não tem jeito. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita. Se o outro vai mudar ou não, isso é com ele. O outro vai decidir se ele pode mudar ou não. Não é? Eu sou casada, eu sei que eu mudei muitas coisas em mim. E eu sei que muitas coisas em mim eu não mudei. Porque é a minha essência, eu não posso mudar a minha essência.
né? Não, mas tem alguns comportamentos que a gente consegue sim mudar para se adequar ao outro. Isso é natural, né? Isso faz parte, é muito importante. Claro, isso faz parte do nosso desenvolvimento, né? A gente muda quando entra numa empresa, a gente muda quando tem uma amizade diferente. Tem até uma canção, acho que é da Pamela, que ela fala que para ganhar tem que ceder. Aham. Né? Muito bem, vamos para a próxima pergunta? Próxima pergunta, vamos lá. De outro ouvinte também que entrou em contato disse: Natasha, eu sempre sonhei em casar, mas agora estou tão infeliz no meu casamento à noite e quando saímos de casa é sempre com os amigos dele. Tenho 3 anos de casada e só penso em me separar. Nossa, 3 anos de casada. Vivendo esse conflito. Tá infeliz porque o marido tem muito compromisso à noite e ela fica solitária, né? E quando saem juntos, sai com os amigos. Sai com os amigos dele. Gente, isso aí é um perfil feminino típico da mulher doadora. É a mulher que se doa. Talvez ele sai com os amigos dele, só sai com os amigos dele porque ela não tem amigos para sair. Porque a mulher, ela é muito educada para se anular no casamento. Ainda nos tempos de hoje. Quem sabe ela se bloqueou tanto, né? Que não conseguiu fazer amizades. E ela tá com uma expectativa muito alta com relação ao marido dela. Ela colocou ali que o sonho dela é casar. Se o sonho dela é casar, provavelmente parte do sonho é o príncipe, né? Porque ela não vai casar sem príncipe. Ela sonhou em casar e agora que casou tá infeliz. É isso que acontece. Criou muita expectativa, achou que o marido, que os defeitos dele iam se modificar depois do casamento. Não modifica, gente, piora, porque você tem que conviver com aquilo todo dia. A gente não sabe quanto tempo eles namoraram, mas o pastor Marcos Marques, ele sempre fala que o namoro é para conhecer. Isso aí. Não é? Talvez, será que não percebeu que depois de casar ia ser pior? Porque ele disse, não adianta fazer promessas que vai melhorar, porque não melhora. Né? Ela não falou aí se tem filhos ou não, mas provavelmente não tem, senão ela teria falado. E se ele tem tantos compromissos à noite, ela também pode desenvolver atividades para ela à noite. Nós temos que aprender a ser felizes sozinhos. Nós temos que aprender isso. É bom ser feliz sozinho. É bom jantar sozinho com você mesma. Às vezes quando eu falo isso, aí as pessoas falam assim, ai, Natasha, mas eu queria tanto um marido, um namorado, chegar em casa, ter alguém. Gente, isso é ilusão. O Flávio Gicovati, ele é um grande psicanalista, ele faleceu acho que ano passado, em 2016, não estou lembrando. Mas o Flávio Gicovati dizia assim, e ele psicanalista com atendimento há muitos anos, e ele dizia assim, 80% dos meus clientes que são casados são infelizes. Por que eles são infelizes? Porque cria muita expectativa com relação ao casamento. Porque quer que o outro seja do jeito que eu acho que é o certo. Então, casamento não é isso, gente. Não vai funcionar dessa forma. É preciso deixar o outro livre. É preciso parar de querer controlar. Controlar, Gisele, não é só você ficar monitorando o outro, não. Controlar é você querer que o outro coma o que você come. É você querer que o outro se comporte de uma maneira que você acha que é o certo. Recentemente eu atendi uma moça que ela falou assim que o marido dela é muito infantil e que ela tem que ficar regulando ele. E aí eu pedi para ela me dar um exemplo. Aí ela falou que ele chegou em casa e estava ela e uma outra pessoa e ele chegou, pegou um alimento, começou a comer e não ofereceu para ninguém. Aí ela falou, oferece, tem gente aqui. Então, quer dizer, isso é uma coisa da mãe falar para o filho, não da esposa falar para o marido. Né? Isso é controle. Então, deixa o outro livre. Ela podia ter oferecido, olha, você quer um pedaço de manga? Aquele que estava comendo uma manga. Você quer um pedaço de manga? Então, os casais, eles criam muitos conflitos por causa da expectativa elevada. E aí, nós queremos pegar as pessoas, tem uma expressão ótima também, que é informar as pessoas. O que é informar? Informar com E mesmo, de botar na forma. Pegar a pessoa e botar dentro de uma forma. A forma do príncipe ou a forma da princesa. Não existe. E está acontecendo um movimento mesmo de quebra do amor romântico. Esse amor romântico vai acabar.
Se a gente for olhar agora os desenhos novos da Disney, não são mais mocinhas como a Cinderela. São mocinhas como a Valente, por exemplo, que gosta de brincar com arco e flecha e que compete com homens. São desenhos como Shurek, né? Que o príncipe solta pum. Então é uma geração mais real, mais pé no chão, um amor mais sincero. Nesse caso dela aqui também, será que o marido não precisa se tocar que ele tem uma esposa? E que precisa de um momento só para os dois? Então, mas aí ela precisa abrir o diálogo com ele. Então, no caso, Ela pode estar duelando em vez de dialogando. Ela precisa abrir o diálogo para ele. Olha, preciso dos dois casos que nós tivemos aqui. É interessante que a revista traz. A revista Entre Família tem dicas nesses dois casos aqui. Se você se identificou aí, gente, peça agora a revista Entre Família aqui no nosso WhatsApp, no 998-27343. Tem aqui sugestões para você que tem dificuldade de conversar, porque quem se comunica se explica, não é? E tem também dica para você que acha que o amor acabou, o que você faz agora? Então, a revista Entre Família vai te ajudar bastante. Isso. E lembrando sempre, gente, vai dialogar. Quando você for dialogar, fale do seu sentimento. Não vai dialogar querendo apontar o erro do outro. Fale de si. Fale de si. Fala do seu sentimento. Muito bem. Vamos lá, 4h24, dá tempo de mais uma pergunta aqui. O ouvinte diz o seguinte, Natasha. Olha, boa tarde, eu vivo muito bem com meu marido. Somos companheiros, realizamos sonhos juntos, fizemos nossa casa do nosso jeito, do jeito que sonhamos. Mas eu não quero mais fazer sexo com ele. Não tenho vontade. Eu só gosto de ficar abraçada, gosto do carinho, mas odeio ter que fazer sexo com ele. Que situação, Natasha? Pois é o que eu havia falado. Existe casamento sem sexo? Existe. Existe casamento sem sexo, sim. Como o sexo é tabu, a gente fala muito pouco disso. Então, esse é um exemplo de um relacionamento. Eu não sei por que ela não gosta de sexo. Não é comum as pessoas não gostarem de sexo. Sexo é uma necessidade nossa, é um instinto nosso. Então, não é comum. Talvez ela possa... Se ela e o marido estiverem bem assim, fica assim, né, Gisele? Porque a gente não vai... Para que vai mexer se eles estão bem assim? Mas se isso é algo que a incomoda, se ele cobra isso dela, ela pode procurar um profissional especializado em transtornos do sexo e trabalhar isso com ela. Né? E lembrando sempre, gente, que sexo não é só o coito. O sexo, ele começa de manhã cedo, quando o casal dá bom dia um para o outro, quando o casal se olha, quando o casal se elogia, quando um cuida do outro. Então, o sexo é muito maior do que o coito. Então, esse casal também precisa dialogar e se tiver havendo entre eles algum tipo de conflito, ela pode procurar o casal, ela não, porque o sexo é um problema do casal. Então, o casal precisa procurar tratamento e existe tratamento para isso. E aí vocês vão conseguir ter uma afinidade muito melhor. E a relação ali dos dois é algo tão íntimo e foi algo criado por Deus, não é? O sexo é super bom, tem até um assunto desse aqui, e é muito interessante. E neste caso aqui, é importante, como você disse, procurar tratamento mesmo, não é? Porque pode ser que ele não cobre, mas que fica uma situação chata e ela fica fazendo forçada por querer proporcionar algo a ele. Exatamente. Porque o sexo com amor, o sexo no casamento, nos relacionamentos, é a expressão máxima da intimidade, né? Então, é muito importante mesmo que o casal busque ajuda. Eu tenho alguns comentários aqui no Facebook, Gisele, dá tempo de ler? Dá sim, só tem uma situação que o ouvinte compartilhou. Ah, pode colocar então. Ela diz assim, ó, sou casada há 5 anos e entre esses 5 anos conheci uma pessoa fora. E a gente ficamos 3 meses juntos e entre esses 3 meses eu dei um ponto final. Ficamos sem falar 6 meses. Só que a gente voltou a conversar e ele é doido, tá louco querendo me ver e conversar e matar a saudade. Eu falo que não, que isso acabou, é passado. O que eu faço? Eu
eu gosto dele ainda porque ele é muito carinhoso, amoroso e ele me dava muita atenção e faria tudo por mim. E ele é casado também. Vamos entender, ela era casada e conheceu este, tiveram um lance ali durante 3 meses, percebeu que estava errado, pararam. Uhum. E agora voltaram a conversar, ele quer voltar vê-la novamente e é casado também. Então, eles estão vivendo uma paixão. Uma paixão é essa coisa mesmo fogosa que dá na gente, sabe? Que faz a gente ficar rosinha, faz a gente pirar. Eles estão vivendo uma paixão. A paixão é quase que um estado de desequilíbrio. Então, essa paixão aí que ela está vivendo. Está desequilibrada, E né? provavelmente essa figura desse homem, ele desperta nela algo que o marido não tá, que ela com o marido não tá despertando. Ela ainda disse que é muito carinhoso, dá muita atenção. Uhum. A gente não sabe, ela não falou do esposo, a gente não sabe como ele é, né? É. Na vida, a gente tem ganhos e perdas. É muito importante ela entender que paixão é um fogo que dá e passa. Né? Como se fosse um fogo que dá e passa. Então ela precisa pensar, porque ela está colocando o casamento dela em risco. E o dele também, né? Eu estou pressupondo aqui que ela e o marido, e que ele e a esposa tenham uma relação de fidelidade. Estou pressupondo isso, porque é o mais comum, né? Então, ela pode estar colocando em risco um casamento por um desejo. E provavelmente os dois estão vivendo uma ilusão. A ilusão de fazer aquela coisa escondida, do perigoso, não é? E é perigoso. Da transgressão. Então, isso tudo é muito excitante para nós. Nós gostamos dessas coisas, é natural nosso. Mas ela pode fazer isso com o marido dela também. Só que ela precisa ter intimidade com o marido para isso. Então, ela está com um olhar para o outro. Isso é muito perigoso. Ela pode estar colocando a relação dela em risco por causa de um fogo passageiro. Ela está dizendo que o marido não é carinhoso, ele é muito bruto. Ah, então, o outro está compensando. O outro vem como uma compensação. Mas olha, ela precisa se resolver dentro dela. Ela precisa decidir ela com ela mesma. Para que ela não caia na cilada de querer trocar um pelo outro. Porque é só trocar de problema, não é? Porque é defeito de um é qualidade. Não, e o outro não vai ficar com ela. O outro é casado. O outro não vai ficar com ela. Então, ela precisa tomar uma decisão, não se ela vai ficar com um ou com o outro. Primeiro ela tem que resolver a situação no casamento dela. Por que ela tolera esse homem bruto? Por que ela tolera esse homem ignorante na vida dela? Essa é a questão central da vida dela, não é o outro. O outro é só uma fuga, o outro é uma ilusão. Casamento é coisa séria e essa fuga pode ser muito perigoso, não é? E não é o que nem a psicologia indica e nem o que Deus também indica. Então o negócio é se acertar mesmo, colocar a mente para funcionar e uma ajuda, já que eles voltam a conversar, dá um basta também então na conversa para não gerar mais, não despertar mais emoções neles. Exatamente. É igual quando você está fazendo dieta e você vai colocar um bolo de chocolate na sua frente, é uma tentação. Então todo contato que ela tem com ele é uma tentação. Mas no fundo ela sabe que ele é só uma compensação do vazio interior que ela está sentindo no casamento dela. Esse amante, vou chamar de amante. Esse amante é uma compensação. Mas não vai resolver o seu vazio interior. Você precisa se resolver com você mesma. Muito bem. Será que ela entendeu, gente? Será que eu fui clara? Tomara que sim, né? Natasha, será que dá tempo de responder mais um? Deixa eu ver, alguém colocou aqui, o Jean escreveu assim: quando uma pessoa tenta mudar a outra, hábitos, amizades, dia a dia, e não abre mão de mudar juntamente com essa pessoa e não justifica o porquê de exigir essa mudança, é considerado alguma forma de amor ou essa pessoa está apenas impondo coisas que são do seu agrado? Jean, nós temos que mudar por nós. Nós não podemos mudar pelo outro. Mudar pelo outro, o que é mudar pelo outro? Eu vou mudar o meu jeito, porque senão eu vou perder
o meu namorado. Mudar pelo outro é uma cilada, você está se violentando. A única mudança consistente é aquela onde a gente olha para a gente mesmo e fala: puxa vida, esse comportamento não está sendo bom para mim, então eu vou mudar esse comportamento. Então, é quando eu decido mudar por mim mesma e não decidir mudar pelo outro. Se eu mudo pelo outro, vai gerar frustrações também. Vai gerar frustração e vai gerar, sabe o quê? Uma conta depois, porque eu mando a conta para o outro. Olha, eu deixei de fazer isso por você, eu mudei meu jeito assim por você, eu me afastei de fulano por você. Então, uma outra situação que eu trabalhei lá na clínica essa semana foi um marido que não concorda com uma amiga que a esposa tem. Mas não é ele que tem que proibir a esposa de andar com essa amiga. É a esposa que precisa chegar num acordo com ela mesma se aquela amiga é boa ou não para ela. Não é o marido, né? Então, mudar pelo outro não vale a pena. A gente tem que mudar por nós mesmos. Mudar porque a gente está sentindo a necessidade de mudar. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. É porque vocês vão colocando no Facebook, gente, vai passando tão rapidinho que às vezes eu me perco. Mas não é não, só comentários de muito bom, que bom que vocês gostaram. Aqui, olha, Gisele, uma aqui. Natasha, outro dia que eu fui descobrir... Ah, não, deixa pra lá, depois eu falo. Tá falando outro dia que foi descobrir que eu era filha da Idalina. Tem como responder essa daqui, então? Tem, vamos lá. O que fazer para recuperar o casamento perdido? O que fazer para recuperar um casamento perdido? Gente, casamento perdido é aquele assim que o divórcio está consumado. Se não teve divórcio consumado, não tem nada perdido. Então, o primeiro passo é você olhar para si mesmo e perceber o que é que você precisa mudar em você para que esse casamento dê certo. E dialogar com o outro. E aí, o outro também precisa perceber qual é a parte responsável dele para o casamento ter acabado. Não existe, Gisele, vilão e mocinho, vítima e bandido num casamento. Não existe. Natasha, sou casada com alcoólatra, então o alcoólatra é vilão e eu sou mocinho. Não. Não existe isso nos casamentos. Então, quando um casamento acaba, a responsabilidade por ele ter acabado é das duas partes. Então, as duas partes precisam, primeiro ponto, querer reatar. E o amor, ele é algo maravilhoso, porque o amor é tão gostoso quando você consegue se libertar do orgulho, do egoísmo e vivenciar as coisas boas da troca, do dar e receber amor, que reatar um casamento é maravilhoso. Um casamento que você consegue reatar, você volta com muito mais força. É um casamento que volta muito mais coerente, muito mais coeso. Então, quer reatar seu casamento? Procura o seu cônjuge e abra seu coração. Não imponha condições. O amor livre não é um amor promíscuo. Amor livre é amor sem condições. Eu te amo apesar do que você é. Exatamente. Esse é o amor livre. E esse é o amor que vai sobreviver. Porque, Gisele, o amor romântico, ele vem com essa ideia de um pelo outro. Mas nós estamos vivendo tempos onde buscar a individualidade é importante. E que bom! E o papel da mulher, ele tem muita influência nessa nova relação. Porque antigamente a mulher suportava um casamento doente. Hoje a mulher não suporta mais. Então hoje as pessoas, elas estão buscando sim a sua individualidade, o seu desenvolvimento emocional, espiritual. Isso é maravilhoso, porque isso torna o amor mais leve, mais livre, mais gostoso, sem cobranças, com aceitação, com respeito. E vale muito a pena viver um amor desse, fora da forma. Casamento é feito a dois, não depende só de um. Exatamente. Né? Ai, Natasha, pena que não dá tempo de conversar mais. Tá tão bom, né? E passa tão rápido. Pois é, gente, o assunto de hoje foi muito bom. Isso a gente espera ter contribuído com as perguntas que tiveram aqui hoje, não é? Semana que vem não vai ter o Bate-Papo Novo Tempo, porque é feriado. Semana que vem é feriado, dia 1º de maio. Isso, a gente já tá descansando um pouquinho. Isso. Mas de volta na próxima terça, que é no dia 8, dia 7. Olha dia aí, 8. Dia 6 é meu aniversário, hein? Olha. Eu acho que é domingo, né? Dia 6, então é dia 8. Dia 8 a gente tá de volta com um assunto também muito interessante, né, Natasha?
Pois é, dia 8 nós vamos voltar com um tema que os ouvintes têm pedido muito e a gente se preparou muito para falar desse tema, porque também é muito delicado, que é infidelidade no casamento. Como superar um casamento? É possível superar uma infidelidade? A gente vai falar sobre esse tema aqui. Então, se você vivenciou alguma experiência dessa e puder compartilhar com a gente agradece muito pela sua confiança e pela sua partilha, porque é muito importante para nós ouvir a sua história. Exatamente. Então manda pra gente, a gente mantém a confidencialidade, mas é importante ouvir o que você sentiu, o que você passou. Conta a sua história pra gente poder construir o programa do jeito que vocês querem, tá bom? Muito bem, então dia 8 estamos de volta com um assunto sobre infidelidade no casamento. Você é o nosso convidado para esse encontro. Isso aí. Natasha, até a próxima então, uma boa tarde. Até a próxima. Vou lembrar aos ouvintes que esse vídeo ele vai para o YouTube, o meu canal do YouTube. Então, se você gostou do programa de hoje, compartilha lá no YouTube, entra no meu canal, se inscreve, ajuda a divulgar o canal, porque o objetivo do nosso canal no YouTube é ajudar as pessoas a ter uma vida mais livre e mais leve. Muito bem, gente. Uma boa tarde para você. Continue ligado aqui na Voz da Esperança. Nosso programa continua, mas o nosso bate-papo Novo Tempo fica por aqui. Pessoal do Facebook, já encerramos aqui na rádio. E eu quero agradecer a vocês pela participação. É sempre tão bom receber esse feedback de vocês. E espero vocês no próximo programa, tá? Dia 8 de maio, vamos falar sobre infidelidade. Uma das grandes ambiguidades do ser humano, porque todo mundo é contra a infidelidade, mas muitas pessoas praticam e ela é bastante comum na nossa sociedade. Então é um tema bastante ambíguo. Vamos conversar sobre isso. Um beijo para vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreve no meu canal do YouTube, porque aí você vai receber sempre as novidades e até o próximo programa no dia 8.